The Beginning After the End. Capítulo 442, Entre os Caídos. Terceiro. A Azura passou por mim e não pude deixar de dar um passo para trás, enquanto meu estômago se revirava e minha força diminuía de sua aura. Apesar de meus melhores esforços, eu tentava evitar voltar meus pensamentos para dentro para examinar minhas muitas feridas, mas a força esmagadora da presença do Azura tornava minhas próprias dores inevitáveis. Cada centímetro do meu corpo estava machucado e machucado, meus ouvidos zumbiam e havia uma pulsação consistente e raivosa vindo da parte de trás da minha cabeça. Eu não conseguia nem olhar para minha mão, grande parte da carne havia se desprendido para revelar a carne descolorida por baixo. À minha frente, o dragão olhou para cima, mas seu olhar estava desviado da batalha paralisada acima da montanha. Ao sul, um pequeno aglomerado de formas escuras aproximava-se rapidamente dos picos das montanhas. Eles não estavam se preocupando em esconder suas assinaturas de mana e não havia como confundi-los com outra coisa senão o que eram. Cada nervo do meu corpo começou a se desfazer com a visão, e me senti verdadeiramente desesperado pela primeira vez desde que os dragões chegaram. Foi tudo realmente em vão? Eu perguntei, as palavras um sussurro em meus lábios. O peso da mana do dragão aumentou, o ar ficou denso, sua pressão palpável na minha pele. A dor me assolou quando caí de joelhos e olhei para a entidade desumana, certo de que sua mera presença me destruiria completamente. O Azura suspirou. Lágrimas escorreram dos meus olhos e eu involuntariamente me virei, incapaz de suportar a visão do poder bruto do Azura, apenas para ver um raio como uma estrela negra caindo sobre nós. Incapaz de emitir um grito de alarme, senti meu corpo ficar rígido, então a aura do dragão se manifestou como um escudo prateado, capturando-me dentro dele pela natureza da minha proximidade. Um pântano fervilhante de pontas de metal preto se agitou ao nosso redor, mastigando a barreira como se mil dentes rangessem. Com um grunhido, a Azura empurrou seu escudo para fora. Feixes de luz prateada perfuraram o metal frio, e todos os espinhos explodiram ao mesmo tempo, e a poeira de seus restos se espalhou pelo vale abaixo. Tive um segundo de puro terror ao ver o chão se abrir abaixo de mim antes de deslizar para trás, sendo engolido por uma enorme boca de terra. Pedras quebradas, rochas, meia carruagem e várias toneladas de terra desabaram ao meu redor. Estendendo a mão, agarrei o ar e observei enquanto a mulher azura de um braço só flutuava no ar e acelerava em direção à pirata, então tudo, exceto a montanha caindo, desapareceu e a escuridão se fechou acima de mim. Desesperadamente, lutei para criar uma barreira protetora de água ao meu redor. A mana crepitava e estagnava enquanto minha concentração quebrada se debatia, depois crescia, envolvendo-me em uma esfera fria, mas protetora. Eu saltei enquanto cascalho, pedra e terra me batiam de todas as direções, apenas flashes intermitentes de luz visíveis através dos escombros em cascata, então, com uma rapidez que fez minha cabeça girar, parei bruscamente. O barulho do desabamento da montanha continuou em todos os lugares ao mesmo tempo, o estrondo dentro da minha cabeça, do meu peito, das minhas entranhas. Eu não conseguia ver, não conseguia respirar. Minha barreira estava desmoronando, sendo esmagada em minha direção pelo peso da montanha. Eu estava preso pelo meu próprio feitiço, preso, paralisado, minha concentração fraturada. O feitiço estourou. Passei os braços em volta da cabeça e a terra e as pedras caíram em cima de mim. Algo pesado esmagou minha perna. Gritei, mas a terra engoliu o barulho. Meu coração batia rápido, tão rápido que parecia que iria subir pela garganta. Era isso. Tudo o que eu fiz, aprender magia, me rebelar contra os alacrianos, sobreviver à guerra, me trouxe aqui, literalmente ao meu túmulo. Enterrado vivo. Melhor ter morrido ao lado de Geralt, pensei louca e amargamente. Pelo menos teria sido rápido. Então, porém, lembrei-me do homem descendo a montanha com a família. Lembrei-me do casal com o bebê. E o menino. Eles lutaram para sobreviver, não desistindo durante ou depois da guerra, até mesmo continuando a lutar por suas vidas, enquanto as divindades faziam chover morte e destruição ao seu redor.
Pessoas comuns, agricultores, pastores, artesãos, passaram por tudo isso e optaram por continuar tentando viver. Eu mexi meus braços, tomando cuidado para proteger minha cabeça, e abri um pouco de espaço para mim. Depois meus ombros e quadris, e fiz só um pouquinho mais. O feitiço protetor impediu que o solo e as pequenas pedras se compactassem ao meu redor, mas algo ao mesmo tempo duro e pesado pressionava minha perna. Fechei os olhos, embora isso não fizesse diferença no que eu podia ver. Respirando fundo o ar rarefeito e bolorento, escutei e procurei com todos os sentidos disponíveis. Minha respiração ficou presa. Abaixo, não muito longe, eu podia sentir mana, uma grande coleção de mana atmosférico do atributo água. Tremendo de nervosismo, eu cuidadosamente, muito cuidadosamente, comecei a usar o pouco de mana que ainda tinha para borrifar jatos de água de alta pressão no chão, abrindo um pouco de espaço. O chão que pressionava ao meu redor cedeu pouco a pouco. Com medo de ser descuidado e ainda assim sabendo que não havia tempo para me recompor, usei pequenos jatos de água para descer em direção à mana atmosférica que pude sentir, tentando abrir espaço suficiente para rastejar para frente em minha pequena caverna. Mas a pedra na minha perna segurava-a firmemente. Eu não conseguia me mover um centímetro. Fechando os olhos, parei de me mover e lançar por um momento, concentrando-me na respiração. Minha cabeça estava nebulosa, meu corpo havia se dissolvido em uma agonia conectada e meu núcleo estava quase vazio. Apoiando-me nos cotovelos, reuni forças e lancei um jato de água na pedra, tentando movê-la. Alguns pedaços de rocha se desprenderam, mas a pedra não se moveu. Reuni minhas forças e golpeei-a repetidas vezes, cada jato no mesmo lugar, até que, com um estalo abafado, a pedra se partiu. As metades deslizaram só um pouco e, suprimindo um grito de pura agonia, eu me libertei. Choveu terra sobre mim, depois pedrinhas, enquanto o chão ao meu redor também se movia. Reunindo o que parecia ser o que restava de minhas forças, desci com um jato poderoso e o chão do meu pequeno buraco cedeu. Mergulhei no ar livre, tive uma breve sensação de luz contra meus olhos, depois bati na rocha sólida com um impacto estridente que tirou o fôlego dos meus pulmões e todos os sentidos do meu crânio. Meus sentidos entravam e saíam enquanto eu lutava contra o impulso de dormir, então algo me trouxe de volta à consciência. Olhei para o teto, que havia desmoronado parcialmente onde eu havia atravessado. O que foi isso? Algo experimentado nas bordas dos meus sentidos defeituosos, virar o pescoço foi pura tortura, mas eu tinha que encontrar o que quer que tivesse trazido meus sentidos de volta à vida. Ao meu lado, a apenas alguns metros de distância, uma ponta de metal preto se projetava do chão e subia até o teto, com uma rede de filamentos estendendo-se dela para manter o teto no lugar. Ao olhar mais longe, vi outro e depois um terceiro espigão preto. Então aconteceu de novo e percebi o que era. Uma voz. Apesar da dor profunda, virei-me na outra direção, rolando para o lado e me apoiando em um cotovelo. Sob uma luz fraca e sem fonte, pude distinguir a forma de um homem enrolado em posição fetal próximo ao preto vítreo de um corpo de água subterrâneo. Olhos vermelhos olharam para mim, brilhando na escuridão. Respirei fundo e minhas costelas doeram. Apertando os olhos, percebi que ele tinha longos chifres em forma de saca-rolhas que se projetavam de sua cabeça, e havia uma nitidez e definição em suas feições que o faziam parecer desumano. O soberano, murmurei fracamente. Ah, você me conhece. Bom, isso é bom. Ele tentou me dar o que ele deve ter pensado ser um sorriso desarmante, mas isso só o fez parecer ainda mais predatório. Exceto, algo estava errado. Ele não tem assinatura de mana. Olhando mais de perto, percebi que ele estava firmemente amarrado com pesadas correntes e algemas. Você é um Lesser de Catiano, certo? Mas o mago, pelo menos uma língua escura, passou por seus lábios pálidos. Preciso da sua ajuda imediatamente, como você pôde ver. Solte-me imediatamente e eu, o quê? Eu gritei, incapaz de me conter. A irritação passou pelo rosto do homem. Não seja estúpido. Não sou mais um inimigo de sua nação.
Se o barulho lá fora for alguma indicação, seus aliados dragões estão atualmente lutando contra os soldados que me sequestraram. Solte-me e eu me transformarei no lagarto que estiver no comando, e você será um herói. Pisquei, incapaz de processar o que estava acontecendo devido à dor e à exaustão que me pressionavam como a montanha caída acima. Excelente, ele bufou. Depois de tudo isso, uma usuária de magia respiratória cai no meu colo, por assim dizer, e ela é uma imbecil. Ou como uma concussão. Ele estreitou os olhos para mim. Menor. Você fala essa língua, certo? Engoli em seco e me sentei. Minha mão ferida saltou para as costelas, que pensei que deviam estar quebradas. Sim, claro, eu disse com os dentes cerrados. Mas não acho que possa ajudá-lo. Você é um covarde, disse uma nova voz, uma voz que soou pela encosta da montanha durante toda a batalha. Eu congelei, incapaz de me virar, mas então não precisei. Soberano Oludari Vritra do domínio de Truaci aos pés de Perata esmagaram o sedimento que cobria a pedra nua do chão. Jurado em serviço ao Alto Soberano, Agrona Vritra, pai de nossa nação e de nosso povo. Traidor, traidor, fracasso. Perata se materializou na escuridão. Perdi algum dos seus títulos, soberano? Ele pareceu desinflar quando soltou um suspiro profundo. Perata se ajoelhou ao meu lado, segurou meu queixo e me puxou para encará-la, examinando-me de perto. Se não for a garota que prometi deixar viver. Você tem sido uma boa garotinha. De repente, senti como se estivesse de volta ao buraco sem luz, preso e esperando para morrer, cego e sufocante. Um calafrio percorreu meu corpo, compensado apenas pelo calor úmido que se espalhava pelas minhas calças manchadas e arruinadas. Perata me olhou com desdém. Você sobreviveu, o que suponho que deveria valer alguma coisa. E ainda suas sobrancelhas franziram e ela franziu os lábios pensativamente, depois se levantou e foi até Oludari. Houve uma faísca de mana e ela colocou um dispositivo no chão ao lado dele. Desculpe pela demora, soberano. Estávamos esperando por isso, que o grupo de batalha de Kalain teve a gentileza de trazer para nós. Com mais 5 Vripes do nosso lado, a batalha acima deve estar quase acabada, você não imagina. Ela respirou fundo e soltou ar como uma energia quase vertiginosa. Se houve uma coisa boa em sua tentativa infrutífera de desertar, foi que meu propósito foi cumprido neste dia. Sangue de dragão derramado, um canino alongado mordeu seu lábio inferior quando ela de repente fechou os olhos e virou o rosto para o teto, visivelmente tensa. Depois o seu sorriso desapareceu, os seus olhos abriram-se e Perata virou-se, olhando para cima através da montanha como se pudesse ver o céu mais além. Mesmo sob a luz incolor, pude ver seu rosto ficando pálido. Demorou mais um pouco antes de sentir a intenção que se aproximava. Uma raiva fervilhante e furiosa parecia endurecer o ar. Mais 3 assinaturas de mana, ainda mais poderosas do que os dragões que já estão lá, e entre elas, algo mais. Algo frio, furioso é perigoso. Perata girou, mergulhando em busca do dispositivo. Oludari se contorceu nas correntes, atacando com o joelho e derrubando o artefato em forma de bigorna para o lado. Ele deslizou na terra, balançando em direção à água, e Perata lutou para pegá-lo, com mana aumentando enquanto tentava ativá-lo. Menor, a distorção do tempus. Oludari insistiu. Desative. Perata, que por um momento pareceu esquecer minha existência, estendeu a mão, irritada. O raio escuro correu em minha direção, tão rápido que nem tive tempo de fechar os olhos. Houve um clarão roxo brilhante na minha frente, e então alguém estava entre nós, uma figura envolta em arcos violetas de relâmpagos. Na mão da figura, pequenas faíscas da corrente roxa saltando ao redor dela, estava a ponta que estava apontada para minha garganta. Chamas violetas lamberam seus dedos e a ponta preta queimou até desaparecer. A silhueta ardente de um lobo irrompeu dele, lançando-se sobre Perata, enquanto sua cabeça girava ligeiramente, o cabelo loiro de comprimento médio balançando como uma cortina e um único olho dourado encontrando o meu quando seu perfil foi revelado.
Vá, Arthur disse, sua voz, assim como sua expressão, sombria e solene, mas por baixo disso, congelada com uma fúria tão amarga e fria que causou um arrepio na minha espinha. Enquanto Pirata lutava contra a criatura ao fundo, feitiços começando a brilhar e voar por toda a caverna, estendi a mão e agarrei seu braço. Os dragões, eles não se importaram, eles nos deixaram. Aquela intenção fervilhante e irada que eu sentia explodiu e os olhos de Arthur brilharam. Eu sei. Antes que eu pudesse dizer ou fazer qualquer outra coisa, Arthur piscou e seu braço se desfez do meu alcance quando ele reapareceu do outro lado de Pirata, isolando-a do soberano e do artefato. Um feixe brilhante de luz ametista varreu a caverna escura, e Ovrite se jogou para trás, arrastando a fera de mana lupina com ela. Uma rajada de pontas de metal preto encheu a caverna, lançando-se para fora do Vrite. Meus sentidos não foram rápidos o suficiente para acompanhar todos eles, mas ao mesmo tempo, diversas espadas moldadas a partir de energia violeta apareceram no ar, cortando em diversas direções ao mesmo tempo, cada uma desviando ou destruindo uma ponta. Um deles atingiu o chão ao meu lado, errando por pouco minha perna depois que uma das espadas o desviou para o lado. Livrando-me da paralisia, tentei ficar de pé apenas para perceber que minha perna esmagada não aguentaria meu peso. A dor foi um eco distante que só se manifestou quando comecei a me mover, mas não continha força. Em vez disso, rolei e rastejei desesperadamente em direção ao corpo subterrâneo de água. Mais projéteis quebraram a pedra ao meu redor e, com cada empurrão agonizante para frente, eu esperava que algum perfurasse minha carne e me prendesse no chão. Foi quase uma surpresa quando meu corpo escorregou pela encosta molhada e entrou na água fria com um pequeno respingo. Empurrando com mana, me projetei ao longo do rio estreito, empurrando a corrente para me levar ainda mais rápido. Um segundo depois, escorreguei em uma fenda por onde a água escoava e fui rapidamente afastado da batalha. O fluxo subterrâneo não era grande e eu tive que navegar inteiramente pelo meu senso de mana e pela corrente. Não havia como saber se havia uma saída à frente ou eu ficaria preso em uma abertura cada vez mais estreita, mas sabia que não poderia permanecer na caverna. Quando o riacho ficou muito estreito, eu empurrei para fora com o máximo de mana do atributo água que ainda consegui, quebrando afloramentos de pedra que criavam pontos de aperto intransponíveis. Nadei por um minuto ou mais, até minha cabeça começar a ficar leve e meus pulmões gritarem por ar, antes de chegar ao fim da fenda. Terra e pedras recém-revolvidas bloqueavam o caminho a seguir. Num pânico repentino, agarrei a terra com a mão boa, mas não adiantou. Cavar poderia levar horas, mas eu tinha apenas alguns segundos, conjurando balas e raios de água, explode a obstrução. Cada feitiço foi mais fraco que o anterior. Repetidamente eu bati nele, até que a água se transformou em lama e meu núcleo gritou a cada feitiço. Percebendo que não conseguiria, tentei virar e nadar rio acima, mas a fenda era muito estreita. Não consegui reverter a direção e não tive forças para enviar tanta água contra a gravidade para me puxar para trás. Minha necessidade de respirar estava superando minha capacidade de prender a respiração. Quando isso acontecesse, eu engoliria a água lamacenta e me afogaria, senti minha mente deslizar para a inconsciência e fiquei grato. Pelo menos eu não estaria acordado para isso. Mesmo quando aceitei meu destino, uma força aguda puxou meu corpo e bati contra a parede de pedra. Eu estava me movendo. A fenda era tão apertada que eu raspava constantemente nas paredes, mas a corrente estava fluindo novamente, puxando-me para frente em velocidade cada vez maior. Alguns segundos desesperados se passaram, então as paredes se alargaram antes de desaparecer. Eu abri meus olhos. A água turva me cercava, mas eu podia ver a luz e nadei em direção a ela, meus movimentos selvagens, sem recursos para lançar um feitiço para acelerar minha ascensão. Parecia tão longe, e eu tinha certeza de que ainda iria me afogar, de que não conseguiria percorrer aquela distância. Minha cabeça saiu da água e saiu para o ar livre, e respirei mais dolorosamente da minha vida. Em algum lugar muito próximo, uma criança gritou.
Tossindo descontroladamente, me esforcei para manter a cabeça acima da água. Na costa, várias figuras corriam em movimentos apressados. Houve um barulho e mãos fortes me seguraram, puxando-me para a terra firme. Caí no solo macio, sem me importar com a lama que se formava em volta do meu rosto. Tudo o que pude fazer foi respirar fundo. Havia vozes, várias, ao meu redor, mas não consegui processar suas palavras. Uma sombra passou sobre mim e instintivamente me concentrei em sua origem. Tudo estava embaçado e barulhento. Tão alto a montanha, o soberano Arthur. Sentei-me ereto, examinando os arredores. Eu estava à beira de um rio escuro e lento. Toneladas de pedra e terra caíram da montanha acima, quase interrompendo o fluxo. Eu estava no vale na base da montanha. Acima, ele ainda estava desabando sobre si mesmo, o barulho cacofônico de pedra contra pedra alto o suficiente para me deixar doente. Mas foi acima disso, muito acima, que meu olhar foi atraído. Um dragão verdadeiramente enorme dominava o céu. A monstruosidade marcada pela batalha tinha escamas brancas e olhos roxos vibrantes que eu podia ver até mesmo do chão. Suas asas, embora esfarrapadas e desgastadas, se esticavam tanto que seu bater limpava a poeira do céu. Um dragão menor, negro como e quase ágil em comparação ao grande dragão branco, voou em seu flanco, permanecendo em formação. Logo atrás dela estava um homem, não, um Azura, pensei, acompanhando o ritmo no ar, voando como se tivesse asas. Os três estavam causando estragos entre os Wrights enquanto defendiam 2 dos 3 dragões originais que chegaram em busca do soberano. Contei rapidamente 7 Wrights, embora fosse difícil acompanhá-los, pois eles voavam mais rápido do que meus olhos podiam acompanhar. Apesar de seu tamanho, o dragão branco com cicatrizes movia-se com incrível velocidade e precisão, esquivando-se dos feitiços dos Wrights ou afastando-os com suas asas, enquanto disparava densos raios prateados de energia de sua boca. O Azura humanoide não atacou, mas parecia totalmente focado em proteger o dragão negro, contra-atacando qualquer feitiço que chegasse perto dela. Eu não tinha certeza do que o dragão negro estava fazendo, apenas que sua assinatura de mana parecia flutuar estranhamente. Eu tive apenas alguns segundos para absorver tudo antes que a figura agachada ao meu lado chamasse minha atenção de volta para o chão. Um suspiro doloroso explodiu de mim. Curtidor. Mas o Cavaleiro das Asas de Lâmina, que trabalhou para Vanessa Glory durante a guerra, estava inchado e descolorido em todo o lado esquerdo. Sua pele estava manchada de cinza e verde esfumaçado, e feridas abertas escorriam um fluido amarelo espesso. Antes dos Wrights chegarem, Tanner e sua asa de lâmina foram atingidos por um feitiço e derrubados do céu, e eu presumi que ele estava morto. Olhando para ele agora, fiquei ainda mais surpreso ao encontrá-lo vivo. Prazer em ver você também, Lady Eustia, ele disse com um sorriso sombrio, envolto simultaneamente em tristeza e alívio. Como você conseguiu, você sabe, deixa pra lá. Precisamos nos mover. Quando ele disse nós, concentrei-me nas outras pessoas que estavam ao redor. Havia pelo menos 20 pessoas agachadas na beira do rio, todas olhando para mim. Eu imediatamente vi Rosier, a turbulenta domadora de feras que provocava Jarrod em todas as oportunidades, e seu vínculo estoico, uma grande fera de mana parecida com um pássaro. O homem musculoso que ignorou meus apelos para ajudar os mais velhos estava lá, assim como sua família, e quase comecei a chorar ao ver o casal com o bebê que ajudei a escapar da montanha. E senti uma repentina centelha de esperança e orgulho quando vi que o menino que resgatei permanecia com eles. São alguns quilômetros ao norte e oeste antes de chegarmos à estrada novamente, explicou Tanner, oferecendo-me a mão para me ajudar a levantar. Precisamos nos afastar mais da montanha. Você pode ver até onde alguns desses deslizamentos de rochas estão chegando. As engrenagens da minha mente de repente começaram a girar novamente, e percebi que, abaixo de toda aquela pedra e terra, não muito longe de onde estávamos, eu podia sentir as explosões de mana enquanto Arthur lutava contra a pirata. Agarrei Tanner e ele estremeceu. Não para o norte.
oeste, mais fundo nos pântanos, o mais longe possível da batalha. Tanner olhou incerto para o rio além de mim. Não sei se podemos. O chão tremeu, mais do que já estava, e uma imponente lança de obsidiana com pelo menos 12 metros de altura surgiu da base da montanha a menos de 30 metros de distância. Ele fez um arco no ar acima de nós antes de cair sem ser visto no vale além. Logo atrás da ponta, uma figura sombria saiu do buraco resultante a uma velocidade impossível. Pirata, que se agarrou ao lado do corpo, o rosto contorcido numa careta de dor e medo, não se preparou para a batalha acima, mas desviou para o sul e voou a toda velocidade possível. O ar à sua frente crepitava com relâmpagos ametistas e Arthur apareceu do nada. Um cone de energia rugiu de sua mão, e Ovrahith mergulhou sob ele, liberando uma saraivada de espinhos mortais de volta para ele enquanto ela passava voando. Mas Arthur desapareceu, aparecendo mais uma vez na frente dela, desta vez conjurando e cortando com uma lâmina de pura energia. Pirata gritou de frustração e raiva quando uma armadura de centenas de pequenos espinhos pretos apareceu ao seu redor, e ela pegou o pulso de Arthur enquanto bloqueava sua lâmina com o braço. Os dois permaneceram suspensos por um instante antes da lâmina de Arthur inverter, a ponta da espada encolhendo quando uma lâmina cresceu da outra extremidade do cabo e atingiu o externo de Pirata, faíscas voando onde a energia violeta atingiu o metal preto. Chamas negras irromperam ao seu redor, jogando Arthur para trás e fazendo chover pontas de metal em todas as direções. Mesmo enquanto caíam, eles estavam aglomerando-se, combinando-se e construindo-se uns sobre os outros para formar formas. Arthur desapareceu novamente, reaparecendo no ar onde Pirata estivera, mas Ovrahith não estava mais lá. Em vez disso, Arthur estava cercado por várias dezenas de formas blindadas, cada uma moldada de forma idêntica a partir de centenas de minúsculos espinhos pretos. Mesmo quando o olhar de Arthur passou por eles, cada figura disparou para longe, voando em uma direção diferente. Arthur olhou para uma figura em retirada, conjurou uma lâmina e cortou-a ao meio. Os espinhos se espalharam, caindo no chão como granizo mortal. Não havia carne abaixo deles. Enquanto o resto das figuras blindadas se espalhavam pelo céu, um casal mergulhou mais baixo, voando diretamente em direção ao nosso grupo cansado. Ao meu lado, Tanner gritou. Alguém gritou e todos começaram a correr, mergulhando na água ou correndo ao longo da margem. Eu só pude assistir até que o braço de Tanner envolveu meus ombros e ele me colocou de pé, me apoiando, mas já era tarde demais. Tanner me girou para longe do amálgama de pesadelo de pontas pretas, colocando-se entre mim e eles. O tempo parecia desacelerar. Senti o tremor de seu corpo tenso, vi como os espinhos pareciam fluir uns sobre os outros como um líquido, pulsando com uma mana tão monstruosa. Mas meus olhos foram atraídos para Arthur à distância. Ele caía no ar como se estivesse afundando na água, os olhos fechados, a expressão focada, pensativa, quase pacífica. Seus olhos se abriram com um brilho dourado e sua lâmina se borrou em um corte amplo. O raio brilhante de energia violeta saiu do ar, cortando lateralmente e dividindo as figuras blindadas. Espinhos pretos explodiram, espalhando-se pelo chão à nossa frente e transformando o solo macio em cobertura morta. Clarões violetas e semelhantes apareceram por todo o campo de batalha, e uma dúzia de outras formas em retirada se desfizeram. A lâmina inverteu a direção, cortando o ar na frente de Arthur, e desta vez vi a própria lâmina desaparecer, e mais algumas armaduras conjuradas desabaram ao serem atingidas simultaneamente por todo o céu. Mas alguns, muitos, ainda estavam fugindo, voando sobre as montanhas e através dos pântanos das terras baixas. E nenhuma das formas que Arthur abatera continha o corpo vivo e respirante de Pirata. A expressão de Arthur ficou tensa de frustração um pouco antes de ele desaparecer de vista, caindo no chão a alguma distância no vale. Respirando fundo, coloquei peso na perna esmagada, reforçando a comana, e então me afastei de Tanner. Vamos tirar todo mundo daqui, Sylvie Levin. Apesar de tudo, senti uma pontada de alívio quando o peso de Arthur pressionou minhas costas, o pulso de éter liberado pelo uso do Gold Step ondulando contra minhas escamas.
Eu me mantive firme contra o flanco de Caronte, não permitindo que os espectros nos separassem. Vindisson ainda estava grudado em mim como minha própria sombra, toda a sua energia gasta me protegendo dos ataques violentos dos Wrights. Minha ligação com Arthur me disse que ele estava carrancudo, apesar de eu não poder ver seu rosto. Vá atrás dela. Qual deles? Eu perguntei, ainda sentindo as formações de ferro no sangue restantes escapando em diferentes direções. Forçado a mergulhar para a direita, evitei um jato de mana preto esverdeado e soltei um raio de mana pura de volta para o lançador. Arthur não respondeu, mas não era necessário. Não havia como saber, e não havia razão para perseguir uma armadura vazia no meio do caminho através de Dikaten quando havia vários Wrights bem na nossa frente, mesmo que isso significasse que este escapou. Mas não oferecia ao meu vínculo nenhuma palavra de conselho ou conforto. Não era um momento nem um lugar para gestos tão fúteis. Até a batalha terminar, eu sabia que Arthur precisava da armadura de fúria devastadora em que ele se envolveu, e por isso permanecia em silêncio. Até os pensamentos de Regis estavam quietos enquanto ele guardava o Ludarivitra abaixo da montanha. Senti a intenção de Arthur antes de ele agir. Seu peso deixou meu corpo e ele apareceu no ar a 10 metros de distância de um Wright. Aether condensou-se em seu punho, formando uma arma. Vários outros apareceram ao seu redor, formando-se, cada um deles uma representação física da raiva apoplética fervendo mal contida sob a superfície de sua compostura. As espadas flutuantes atacaram simultaneamente, varrendo o ar para pontos ligeiramente diferentes. Ao mesmo tempo, sua espada de Aether primária, a que estava em sua mão, avançou. O Wright previsivelmente se esquivou do punhado de espadas voadoras, colocando-o no lugar no momento em que outro avançou através dos caminhos etéricos e em sua linha de retirada. Mesmo para um Wright, não houve tempo para reagir quando a lâmina desceu através de seu ombro, coração e núcleo antes de piscar meio segundo depois. A gravidade mal tinha começado a puxar Arthur para a terra quando ele estava novamente nas minhas costas, sua fúria fria e inabalável pela morte calculada. A chegada de Arthur ao campo de batalha finalmente quebrou a vontade dos Wrights restantes de continuar lutando, e todos os 6 se separaram e tentaram recuar em direções diferentes. Pegue esses 3. Caronte trovejou, inclinando-se bruscamente para a esquerda, iniciando a perseguição. Vindisson, fique com a patrulha. Hesitei, sabendo que estávamos fazendo exatamente o que o inimigo queria de nós. Vindisson também claramente queria discutir, mas Caronte já estava se afastando e o foco de Arthur estava inteiramente em nossos alvos. Deixei sua fúria me guiar e girei, baixando a cabeça e as asas e voando em alta velocidade. Um estava indo para o sul, os outros 2 para sudeste, sobre as montanhas. Eu senti suas assinaturas de mana derretendo enquanto eles concentravam toda a sua energia em se protegerem de mim. Estou pronto, pensei, segurando o feitiço que vinha tecendo lentamente desde a nossa chegada. Agora, ordenou Arthur, e eu continuei com a tentativa da nova arte do éter que estava tentando aprender. O ar ondulava em uma nova ao meu redor enquanto minha magia se espalhava pela atmosfera. Senti que tudo, exceto Arthur e eu, começou a desacelerar. Em instantes, os Wrights em alta velocidade começaram a rastejar, parecendo 3 moscas presas em âmbar claro. Arthur e eu caímos de repente e respirei fundo enquanto me lembrava de bater as asas. O feitiço tirou toda a minha concentração, tanto que até respirar, até mesmo as batidas do meu coração, parecia difícil. Arthur não se teletransportou novamente. Em vez disso, ele se levantou e conjurou sua arma. Eu me senti estremecer com a intensidade de seu foco. Ele ajustou cuidadosamente sua postura, sua forma, o ângulo de sua lâmina. Eu sabia que só conseguiria segurar o feitiço por alguns segundos no total. O éter já estava lutando comigo, o tempo não querendo ser preso dessa forma. Mas eu não o apressei, não perdi sua concentração. Seria o suficiente. Seu foco era tão completo que não pude deixar de me envolver com ele.
éter canalizado para a runa divina do passo de Deus, queimando em suas costas, e os caminhos etéreos se iluminaram em nossa visão, pintando o céu com raios irregulares de ametista. Além das barreiras de mana que revestiam sua pele, passando por nuvens de vapor de mana venenoso e auras ardentes de chamas da alma, até os pontos entre a armadura e a pele, foi aí que Arthur se concentrou. Sua concentração se concentrou e a lâmina cortou da esquerda para a direita. Eu a senti deslizando pelos caminhos etéreos, primeiro um, depois um segundo e um terceiro, todos dentro do espaço do movimento quase instantâneo da lâmina. Mortal, caótico como um redemoinho. E os vraips lentos e gotejantes brilharam com luz violeta. Meu feitiço foi liberado e eu balancei para frente e para trás, lutando para nos manter no ar. 3 faixas de sangue brilhante se espalharam pelo horizonte à nossa frente.